Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavras de Deus, Cristo, palavras de Deus. Convertei-vos-nos, diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavras de Deus, Cristo, palavras de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Bom, aqui estamos iniciando esse tempo da Quaresma e logo o Evangelho nos coloca diante do caminho da cruz. Cada um de nós devemos ter a consciência que para nós vivermos o nosso processo de conversão, necessariamente deveremos assumir a nossa cruz de cada dia, porque isso é condição fundamental que Jesus impõe a cada um de nós. Na verdade, Jesus propõe a nós. E Ele diz: se alguém quiser me seguir, portanto, é uma proposta que Jesus faz para cada um de nós, para que nesse tempo da Quaresma nós tenhamos consciência que não estamos neste mundo para fazer aquilo que nós quisermos, mas estamos neste mundo para realizar o plano de salvação, o desígnio que Deus tem para cada um de nós, para que nós sejamos neste mundo o sal da terra e luz do mundo, para que nós possamos também abraçar a cruz de cada dia e nos santificar por meio dela. É interessante a gente perceber que a cruz é grande. Como dizia São Paulo, é um escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para nós que acreditamos em Jesus Cristo, a cruz significa o caminho que nos salva. Portanto, se nós acharmos que estamos neste mundo para trilharmos um caminho de facilidades, se nós escolhemos Jesus, não haverá um caminho fácil, nem fora da igreja e nem dentro da igreja. Porque nós devemos lidar com a nossa humanidade, nós devemos buscar cada vez mais nos tornar mais parecidos com Jesus, e nós devemos viver humanamente o nosso processo de amadurecimento, de crescimento na fé, de amadurecimento humano e na nossa caminhada cristã.
Por isso que a primeira leitura de hoje nos fala claramente que diante de você e diante de mim, Deus colocou a bênção e Deus colocou a maldição. Diante de nós, Deus colocou a vida e Deus colocou a morte. E somos nós que escolhemos aquilo que nós queremos. Por isso Jesus diz, se nós estivermos dispostos a morrer e a renunciar para nós mesmos, nós teremos a vida. Mas se do contrário, se nós quisermos ganhar a vida, viver esta vida no bel prazer, fazer desta vida um caminho fácil, nós vamos perdê-la. Se estamos na igreja, meus irmãos, minhas irmãs, é para que nós aqui nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais parecidos com o rosto de Jesus, cada vez mais dispostos a praticar aquilo que Jesus viveu. Por isso ele nos diz que também ele, que abraçou a vontade do Pai, teve que viver este processo. Mas não viveu a cruz como um processo que o escravizasse. Jesus não carregou a cruz como um caminho que lhe fosse pesado, uma maldição na sua vida. Jesus sempre abraçou a cruz como um caminho de fazer a vontade do Pai. Jesus se dispõe a fazer da cruz aquilo que para Deus significaria a salvação da humanidade. Não entendemos que para Jesus isso tenha sido fácil, mas ele compreendeu que não é simplesmente a cruz que irá nos salvar, porque o que nos salva é o amor que Deus se manifestou a nós. É o amor que Jesus colocou no mistério da cruz, que ele assumiu. Por isso ele disse que também ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, que ele vai morrer e ao terceiro dia irá ressuscitar. Se nós estamos na igreja para achar que Deus veio aqui para fazer a nossa vontade e realizar os benefícios que nós precisamos, nós vamos sair daqui frustrados. Porque é certo que o caminho que Jesus nos propõe é diferente desse reino de facilidades. Mas também sabemos que Deus nos dá a graça suficiente para a gente viver os bons propósitos desta quaresma. Para a gente viver esta renúncia, para a gente carregar a cruz de cada dia, sabemos que não nos faltará a graça de Deus para a gente cada vez mais nos tornarmos semelhantes a eles. Mas atenção, o caminho está diante de nós, somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos o que nós queremos fazer da nossa vida. Se nós decidimos pela vida, se nós vamos abraçar o amor, se nós vamos lutar contra a violência, se nós vamos superar a cultura da morte que aí está. A escolha é cada um de nós que fazemos na nossa vida e no nosso dia a dia. E não adianta a gente chegar no final da vida e dizer assim, eu escolhi errado. A primeira leitura deixa claramente que as consequências sobre as nossas escolhas, elas sempre são nossas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. E Jesus decidiu abraçar a cruz, ele nos mostrou o caminho. Ele por primeiro viveu esse caminho para nós, um caminho que nos leva até Deus. Ele nos ensinou isso, que é possível fazer da cruz, é possível fazer da renúncia a si mesmo um caminho que nos santifica. Foi isso que Jesus viveu. Então, para Jesus a cruz não foi um peso, para Jesus a cruz não foi um tormento, para Jesus a cruz foi o caminho que ele encontrou para se ofertar inteiramente ao Pai, na obediência até a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, a quaresma é isso. A quaresma é tomar consciência que a cada dia da nossa vida nós fazemos escolhas. Ou nós trilhamos o caminho de Deus, ou nós trilhamos o caminho da morte.
E se nós trilhamos o caminho de Deus, seremos felizes. Se nós não trilhamos o caminho de Deus, mas trilharmos o caminho do mundo, não seremos felizes. E não adianta a gente se iludir, não é? Com as propagandas falsas, viu, gente? No mundo tem muita propaganda enganosa, viu? É igual a propaganda de McDonald's. Quando você chega lá no restaurante do McDonald's, tem aqueles painéis mais lindos e maravilhosos do mundo, né? Teve um dia que eu fui lá, pedi um lanche, a moça me trouxe aquele lanche, que é a coisa mais comum da vida. Eu olhei para ela e disse assim, não quero esse aqui não foi esse que eu pedi. Eu pedi aquele ali do painel. Aquela coisa grande, bonita, maravilhosa, né? No mundo está cheio de propaganda enganosa, cheio de ilusões. A vida sem Deus é uma vida que leva à perdição. Nós que somos padres e temos a oportunidade de viver a experiência de um contato mais direto com as pessoas, nós sabemos o quanto a alma se torna vazia, o quanto a alma se torna sem vida, o quanto a alma se torna pesada, o quanto a alma se torna triste quando alguém se afasta da igreja. Aquilo que Deus colocou para nós na primeira leitura, a gente sabe que se dará deste modo. Não adianta as pessoas se iludir com as festanças, as comilanças, os bailes de carnaval. Aquilo é ilusão. Festas e mais festas. Parece que é tudo uma grande alegria, não é? Só a gente sabe os dramas e as consequências depois que caem sobre a alma da pessoa. O vazio, a tristeza, a depressão, as consequências de uma sexualidade desvirtuada, o sexo livre praticado no carnaval. Não adianta a gente se iludir. As consequências das escolhas erradas irão pesar sobre a vida da pessoa. Claro que é um caminho da ilusão do prazer. E parece que está tudo lindo, bonito e maravilhoso. Mas a gente sabe, porque a gente toca a alma das pessoas mais de perto, o quanto vazio, o quão dramático se torna. A pessoa às vezes quer voltar para a vida da igreja e não consegue mais. Quer voltar, sabe que está no caminho errado, sabe que está no caminho errado, no caminho sem Deus, e não consegue voltar. Carrega-se o drama daquilo que diz a leitura: diante de nós está a vida, a morte, a bênção, a maldição. E nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. O que é a Quaresma? É um tempo em que nós procuramos nos interiorizar mais, rezar mais, jejuar um pouquinho mais, tomar consciência da realidade que nos cerca para que nós possamos mudar. Isso é a conversão. Não é vir mais na igreja, mas a partir da vida da igreja, a gente procurar mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Por isso Jesus diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E me siga. E me siga. Há um mês atrás eu conversava com um dos jovens coordenadores do grupo de oração Sol de Justiça, e ele me diz assim: padre, a maior dificuldade que nós encontramos é que os jovens vão para o retiro, os jovens depois vêm para o grupo de oração, os jovens caminham durante um bom tempo dentro do grupo de oração, mas chega o momento em que Jesus pede para ele: agora é a hora de você me servir.
Agora é a hora de você dar tudo de você. Agora é a hora de você se comprometer comigo. E aí muitos não ficam, não perseveram. Então diante de cada um de nós, está a vida, a morte, a bênção, a maldição, a alegria e a tristeza, que nós sabemos escolher o caminho certo, que nos leva à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.